E agora a gente começa a discutir algumas questões. Então vamos lá. Um navio flutua por quê? Bom, eu tenho que pensar que o navio também é feito de aço, entretanto ele tem muitos espaços vazios. Tá? Então, o seu peso é pequeno quando comparado ao seu volume? Não, o seu peso vai ser proporcional ao seu volume, né? O seu volume é igual ao volume do líquido deslocado? Se o volume dele fosse igual ao volume do líquido deslocado, ele estaria muito perto da iminência de afundar. Então não dá. O peso do volume do líquido deslocado é igual ao peso do navio? Opa, se ele está flutuando, o empuxo tem que ser igual ao peso, então essa é a alternativa correta. Ah, o peso do navio é menor do que o peso do líquido deslocado. Bom, se isso aqui acontecesse, teria que reestruturar o equilíbrio dessa situação, né? Então haveria, assim como na bola, né? O volume estaria sofrendo alguma alteração até que as duas forças se igualassem. O peso do navio é maior do que o peso do líquido deslocado, aí aqui ele afundaria, tá? Então, se ele flutua, é porque o peso do líquido deslocado é igual ao peso do navio propriamente dito, ok? Um objeto de volume 0,5 metros cúbicos, então olha só, o volume total do objeto é de 0,5 metros cúbicos, ok? Possui 30% do seu volume mergulhado em um recipiente com água. Opa, então quer dizer que desse aqui, o volume imerso é de 30% do meu 0,5. 30% é... Opa, deixa eu só... É 30% de 0,5, tá? Então quer dizer que nessas condições, o meu volume imerso, ele está valendo 0,15 metros cúbicos, tá? Sabendo que a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado, que a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico, determine o empuxo sobre o objeto. Então, o empuxo vai ser a densidade do líquido, que é a água, vezes a aceleração gravitacional, vezes o volume que está imerso. Então, a densidade da água é 1000, a aceleração gravitacional é 10, tá? E o meu volume imerso é o meu 0,15. Ok? Então, nesse caso, o meu empuxo vai ser 1.500 newtons, tá certo? Então, essa é a força que está agindo sobre o objeto, empurrando ele para fora da água, nesse caso, ok? A próxima questão, ele está falando de um iceberg, cuja densidade vale 0,92. Então, a densidade do iceberg vale 0,92 gramas por centímetro cúbico. Encontra-se em equilíbrio de flutuação em um local onde a densidade da água do mar, então aqui a densidade da água do mar, vamos lembrar que a água do mar é salgada, por isso a densidade não é exatamente igual a 1, né? 1,05 gramas por centímetros cúbicos. Indique a porcentagem aproximada de volume do iceberg que permanece abaixo da superfície do mar. Então ele quer saber o volume que fica imerso, só que percentualmente, tá? Bom, então eu vou fazer o seguinte, o volume total eu vou chamar de X, tá? Então, se ele vai flutuar, eu tenho que o peso tem que ser igual ao empuxo. Essa discussão aqui, ó, nós vimos aqui atrás, tá? Então, a densidade do líquido vezes o volume imerso tem que ser igual à densidade do corpo vezes o volume do corpo. Então, vamos voltar lá no nosso problema. Então, o peso é a densidade do corpo vezes o volume do corpo, tá? E o empuxo vai ser a densidade do líquido vezes o volume que está imerso.
Bom, a densidade do corpo é o líquido, é o iceberg, 0,92. O volume do corpo é esse X aqui, o volume total. Densidade do líquido, 1,05, vezes o volume imerso, que é o que eu quero saber. Esse cara vem para cá dividindo e eu vou ter a seguinte situação. Deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho para cima, para facilitar a nossa visualização, né? Então, olha só, o nosso volume imerso, ele vai ser 0,92 vezes x sobre 1,05. Então, o nosso volume imerso, ele vai ser, vou lá na calculadora, divido 0,92 dividido por 1,05, eu vou encontrar 0,876x. Agora, olha só, no slide anterior, eu usei 30% como sendo 30 sobre 100. Agora, se eu quero encontrar um percentual, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar esse meu 0,876 e vou multiplicar por 100. Ou seja, o percentual do volume que vai estar imerso desse iceberg é de aproximadamente 87,6%. Tá? Então, 87,6% é praticamente 88% desse meu iceberg que vai estar mergulhado, certo? Então, a gente precisa tomar cuidado aqui com essas partes de percentual, mas é algo tranquilo ali, daqui a pouco você acostuma a trabalhar com eles. O próximo exercício ele diz o seguinte: o empuxo exercido pelo ar sobre um balão cheio de gás é de 130 newtons. Então, vamos lá, o empuxo que o balão está sofrendo é de 130 newtons. A massa total desse balão é de 10 quilos. Sabendo que a densidade do ar é de 1,30 kg por metro cúbico, qual o volume ocupado pelo balão e a força que uma pessoa deve exercer para mantê-lo no chão? Bom, se eu quero saber o volume ocupado pelo balão, tá? Eu simplesmente vou usar aquela relação entre densidade é massa sobre volume. No caso, o volume vai ser a massa sobre a densidade. Nesse caso, o balão tem 10 quilos, a densidade do ar é de 1,3 quilos por metro cúbico. E aí, se você divide 10 por 1,3, você vai encontrar que o volume desse balão é de aproximadamente 7,7 metros cúbicos. Agora, qual é a força que a pessoa precisa fazer para manter esse balão paradinho? Então, vamos parar e pensar aqui. Ó. Então, aqui está o meu balão. Tá? Sobre esse balão, eu tenho o empuxo, que segundo os dados do meu problema equivalem a 130 newtons. Tá? Sobre esse balão, eu tenho a força peso, que é a massa vezes a gravidade, 10 vezes 10, que está valendo 100 newtons. Perceba que se eu soltar esse balão nessas condições, o fato do empuxo ser maior do que o peso faz com que esse balão vá subir. Então, obrigatoriamente, eu vou precisar fazer uma força para cá para poder manter esse balão parado nas minhas mãos. Óbvio que se eu quero fazer esse objeto ficar parado, a força resultante vai ter que ser zero. Ou seja, a força mais o peso tem que ser igual ao empuxo. Força mais os meus 100 newtons tem que ser igual ao empuxo, que vale 130 newtons. No caso aqui, eu vou passar os 100 newtons para lá subtraindo. Então,
para eu manter esse balão parado, eu preciso fazer 30 newtons de força, tá? Para poder sustentar. De repente aqui, ó, a gente consegue parar e pensar naquela situação do padre do balão, né? Se eu sei quantos balões eu tenho, se eu sei qual é o peso do balão, eu consigo calcular o empuxo e ver quantos balões são necessários para suspender, por exemplo, o padre naquela situação. E por fim, para corrigir o último exercício dessa lista, né? Uma pedra cuja massa específica é 3,2 gramas por centímetro cúbico, então a densidade da pedra é de 3,2 gramas por centímetro cúbico. Ao ser inteiramente submersa em um líquido, sofre uma perda aparente de peso igual a metade do seu peso que ela apresenta fora do líquido. Então, olha só, se a pedra tem um peso de 50 newtons, de acordo com os dados, o peso aparente da pedra cai pela metade, então, ou seja, 25 newtons, tá? Aí ele quer saber qual é a massa específica desse líquido em gramas por centímetro cúbico. Bom, aqui ele está falando de peso aparente, então olha só, o peso aparente é igual ao peso menos o empuxo, tá? Então, se o peso aparente está valendo 25, está valendo a metade, então vamos botar aqui x sobre 2 é igual a x, tá? Menos o empuxo. Quem que é o empuxo? O empuxo é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume que está imerso, tá certo? Bom, agora, eu tenho que parar e pensar que, de alguma forma, o que eu preciso calcular é a densidade do líquido, tá? Mas para isso eu preciso pensar no volume imerso. Esse volume imerso aqui é exatamente o mesmo volume do meu peso, ou o mesmo volume do objeto que está em questão. Então vamos lá, vamos organizar essas informações aqui, tá? Então, o peso vai ser a densidade da pedra vezes a aceleração gravitacional vezes o volume da pedra, menos densidade do líquido vezes gravidade vezes o volume imerso. Bom, quem que é o peso aparente? Não é o peso sobre 2? Então vai ser quem? A densidade da pedra vezes a gravidade vezes o volume da pedra sobre 2. Agora, olha só a observação. Esse termo aqui e esse termo aqui aparecem em todo mundo. Então, eu posso cortar. Então, a densidade da pedra, que nesse caso é 3,2 sobre 2, é igual à densidade da pedra menos a densidade do líquido, tá? Se eu passo a densidade do líquido para cá e isso para lá, então a densidade do líquido fica igual a 3,2 menos 1,6. Então a densidade do líquido vai valer 1,6 gramas por centímetro cúbico. Eu não tenho dúvidas que esse exercício ou esse conteúdo é um pouco mais complexo que o anterior, já que começamos a trabalhar novamente com vetores, e vetores requerem o estudo da intensidade, da direção e do sentido. Então fiquem atentos a todos esses detalhes. Bons estudos para vocês, um grande abraço, tchau, tchau.